Problema. Não, tranquilo. Agora eu vou compartilhar. Então, vamos lá. Bom, então, começando essa aula de hipertensão arterial secundária, dividi nos seguintes tópicos: conceito, fisiopatologia, classificação, doenças do parênquima renal, hipertensão renovascular, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, hipertensão causada por medicamento, outras causas secundárias. Aí vou falar um pouco de nefroesclerose vascular benigna e maligna e fazer uma conclusão. Bom, então a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, né, caracterizada por uma elevação sustentada dos níveis pressóricos maiores ou iguais a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio. Como eu falei, essa aula está mais focada em pacientes adultos, né, porque era o público-alvo dela. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais, ou então alterações estruturais dos órgãos-alvo, né, e ela vai ser agravada pela presença de outros fatores de risco do sistema cardiovascular, que a gente bem sabe: dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes mellitus. Então, isso tudo pode agravar a hipertensão arterial. Bom, do ponto de vista fisiopatológico, né, a pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Então, eu vou ter hipertensão em qualquer circunstância em que haja aumento do débito cardíaco ou aumento da resistência vascular periférica. E aí, para acontecer tanto o aumento de débito cardíaco quanto de resistência vascular periférica, existem vários fatores que podem levar a isso. Então, por exemplo, consumo excessivo de sódio, alterações genéticas, estresse, obesidade, alteração de fatores derivados do endotélio. Então, isso tudo, né, todos esses fatores podem fazer com que haja, por exemplo, retenção renal de sódio, diminuição da superfície de filtração glomerular, aumento de atividade simpática, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteração da membrana das células, hiperinsulinemia. E essas alterações todas vão levar, por exemplo, a uma vasoconstricção, né, que aumenta a resistência vascular periférica, podem levar posteriormente a uma hipertrofia estrutural dos vasos, que também vai fazer com que esse aumento da resistência vascular periférica seja crônico e sustentado. Em relação ao débito cardíaco, o tônus simpático aumentado vai levar a aumento da contratilidade, vasoconstricção venosa. Essas alterações também podem levar a aumento do volume do fluido extracelular, com aumento da pré-carga. Então, aumento de pré-carga e de contratilidade levam a aumento do débito cardíaco. Então, todos esses fatores que a gente mencionou, né, de forma mais resumida, podem culminar com a hipertensão arterial, na medida que eles estejam funcionando não da forma correta e adequada. Bom, então, na verdade, existem uma série de mecanismos de controle da pressão arterial, que são mecanismos neurais, humorais e locais, né? Então, neural, principalmente sistema nervoso autônomo simpático; humoral, sistema renina-angiotensina; locais, óxido nítrico, endotelina, prostaglandinas, né? Que são substâncias que atuam no tônus do vaso localmente. Esses fatores todos interagem entre si e sofrem influência de fatores genéticos, que podem predispor a alterações, e fatores ambientais, que podem também favorecer que esses fatores genéticos levem a alterações ou agir diretamente nesses mecanismos. Bom, uma vez que esses mecanismos sofrem algum tipo de alteração, eles vão afetar os órgãos efetores, que basicamente são o coração, os vasos sanguíneos e o rim. No caso do coração, aumentando o débito cardíaco; no caso dos vasos sanguíneos, produzindo vasoconstricção, aumentando consequentemente a resistência vascular periférica; e no caso dos rins, levando a retenção de água e sódio e, consequentemente, aumentando o volume sanguíneo. Essas três coisas aumentadas, débito cardíaco mais alto, resistência periférica vascular aumentada e volume sanguíneo aumentado, levam ao aumento da pressão arterial. Tá? Então, do ponto de vista fisiopatológico, é isso que vai acontecer. Então, como eu falei, né, todos esses fatores vão agir nesses três elementos, né? E uma vez produzida a hipertensão arterial, essa hipertensão arterial
quando crônica, ela vai levar a uma disfunção vascular, então ela vai levar a uma disfunção endotelial, remodelamento e hipertrofia dos vasos, fibrose, aterosclerose, uma série de alterações estruturais nesse vaso. Não só as alterações estruturais no próprio vaso, mas também disfunção em diferentes tecidos. Então, em alguns tecidos vai acontecer isquemia, remodelamento, hipertrofia, fibrose e até morte celular. Em função dessas alterações dos tecidos, a gente pode ter complicações dos órgãos-alvo. Então, no caso, por exemplo, do coração, disfunção de ventrículo esquerdo, uma insuficiência cardíaca, a isquemia pode levar a infarto agudo do miocárdio, a gente sabe que a hipertensão é um fator de risco. No caso do tecido adiposo, a gente vai ter a síndrome metabólica, diabetes tipo 2, obesidade. No caso dos rins, nós vamos ter alterações glomerulares e pode levar a uma doença renal crônica. E no caso do cérebro, acidente vascular cerebral. Então, todas essas complicações são decorrentes dessas alterações crônicas e sustentadas decorrentes do aumento da pressão arterial, do aumento anormal da pressão arterial. Bom, do ponto de vista de classificação, a gente pode dividir a hipertensão arterial em primária e secundária. Primária vai ser aquela hipertensão arterial relacionada com uma história familiar positiva, que você não encontra uma causa para explicar essa hipertensão arterial. Você acha fatores genéticos, acha fatores ambientais, muitas vezes ela vem associada à obesidade, mas você não acha uma causa que faça com que você tenha certeza, e esse mecanismo causou a hipertensão. É por causa de uma estenose de artéria renal? Não. É por causa de um feocromocitoma? Não. É por causa de uma alteração hormonal? Não achou nada. Só achou uma história familiar positiva e essa predisposição aí à ocorrência da hipertensão arterial primária. A secundária não. A secundária a gente tem uma causa de base. Quer dizer, a gente tem alguma doença que levou a acontecer a hipertensão arterial, que é um pouco do que nós vamos falar aqui, né, dessas causas secundárias. A prevalência da hipertensão secundária é menor do que a da hipertensão primária. A hipertensão primária é bem mais comum do que a secundária, principalmente em adultos. Em crianças, a gente até tem uma prevalência semelhante de secundária e primária, mas em adultos, a secundária é bem menos prevalente. Mas mesmo assim ela tem alguma prevalência, ela é responsável por 3 a 5% dos casos, né, de hipertensão. Bom, o tratamento da causa, muitas vezes, pode curar ou melhorar o controle da pressão arterial, por isso que é importante investigar a causa, porque eventualmente pode ser uma causa que seja tratável e, consequentemente, o paciente deixa de ser hipertenso. Então, é importante saber pesquisar e investigar essa causa. Aqui, Medbook, e-book, MedPencil. Então, mostrando, né, que a gente classifica a hipertensão de acordo com estágios, né? Então, para a pressão diastólica, né, o ponto de corte seria 80, entre 80 e 90 o estágio pré-hipertensivo, acima de 90 a 100 estágio 1, 100 a 110 estágio 2, acima de 110 estágio 3. Para a pressão sistólica, a gente teria o normal até 120, entre 120 e 140 o estágio pré-hipertensivo, de 140 a 160 hipertensão estágio 1, 160 a 180 estágio 2, acima de 180 estágio 3. Né? Então, a gente consegue classificar isso daí. Lembrar que muitas vezes a hipertensão, quando a gente mede valor no consultório, a gente espera encontrar menor que 140 por 90, para considerar que não é hipertensão ainda, né? Quer dizer, não é nem estágio 1 ainda, pode ser até uma pré-hipertensão, mas não é hipertensão. No caso do mapa, né? Aí você esperaria no mapa em vigília menor que 135 por 85 e no mapa em 24 horas menor que 130 por 80. Bom, então basicamente isso. O mapa é importante porque ele ajuda a gente a detectar uma hipertensão do jaleco branco, que é aquele paciente que fica super estressado quando vai no consultório, e aí quando o médico mede, a pressão está alta. O médico pode até estar sem o jaleco branco, mas só dele olhar para a cara do médico, né, a pressão já sobe. Então, isso pode acontecer. Por outro lado, a gente pode achar uma hipertensão mascarada, que na medida ocasional de consultório está normal, mas quando você faz o mapa, você encontra alterações nessa pressão arterial. Então, o
o mapa pode ajudar bastante, porque você tem medidas seriadas e por um período longo da pressão arterial, então isso ajuda a detectar tanto a hipertensão do jaleco branco quanto a hipertensão mascarada. E também ajuda naquele paciente que você está tratando a hipertensão, para a gente ter uma ideia de se ele está respondendo bem ao tratamento, que às vezes na medida pontual de consultório está bom, mas pode ser que em outras medidas isso não esteja tão bem assim. Bom, esse trabalho aqui a gente fez com criança, né? Pegamos os pacientes lá da unidade de nefrologia pediátrica e dividimos, né, de acordo com o tipo de hipertensão, no sentido de ver quais que seriam fatores que nos levariam a pensar em hipertensão primária e não hipertensão secundária. Então, a gente começou com um grupo de 265 pacientes, dos quais 45 a gente teve que excluir, por conta de não ter a hipertensão confirmada, ou então não fez a propedêutica completa para chegar à causa, e outros porque a papeleta não trazia informações suficientes. No final, a gente ficou com 220 pacientes que tinham um diagnóstico confirmado de hipertensão arterial e que fizeram toda a investigação etiológica. Bom, aí desses pacientes, a gente subdividiu em hipertensão secundária, a gente tinha 187, hipertensão primária 33. Obviamente, a gente tinha mais hipertensão secundária por causa de ser uma unidade terciária, né? Uma unidade de nefrologia. Então, a gente recebia muito paciente nefropata hipertenso. Então, por isso a gente tinha tanta hipertensão secundária. Se fosse, por exemplo, um centro de saúde ou uma unidade primária, esses números não seriam iguais. A gente teria um número de primária talvez equivalente ao número de secundária, não essa predominância toda que a gente teve aqui. Bom, mas fato que, quando a gente compara esses dois grupos, a idade não fez tanta, a idade ao diagnóstico não fez tanta diferença. Quando a gente divide por faixa etária, também não houve diferença. Não teve diferença entre distribuição pelo sexo, pela raça, mas teve diferença em relação ao percentil de peso. Então, a gente encontrou muito mais paciente com sobrepeso e obesidade no grupo de hipertensão primária, né? Quando a gente classifica pelo IMC, né? Pelos percentis do IMC, usando a classificação de Cole, a gente achou muito mais sobrepeso e obesidade no grupo da hipertensão primária comparado com a secundária. Além disso, outra coisa interessante, a ausência de sinais e sintomas de hipertensão foi muito mais comum nos pacientes com hipertensão primária. A maioria deles, a detecção da hipertensão foi porque alguém mediu a pressão, não tinha queixa nenhuma. Aí alguém no consultório, né, na consulta médica, mediu a pressão, achou a pressão mais elevada e acabou encaminhando para a gente para investigar. Então, a maioria dos casos foi isso. Por outro lado, nos pacientes com hipertensão secundária, a maioria tinha algum sinal e sintoma, ou da doença de base, ou da própria elevação da pressão arterial. Alguns relatavam cefaleia, outros epistaxe, outros relatavam sinais e sintomas da doença de base, que na grande maioria era uma doença renal. Então, eles tinham, por exemplo, hematúria, outros tinham proteinúria, enfim. Então, sempre havia algum sinal e sintoma. Em relação à história familiar, na hipertensão primária, ela foi muito mais comumente positiva do que na hipertensão secundária. Tá? Então, os pacientes com hipertensão primária, eles eram assintomáticos ou oligossintomáticos, tinham história familiar positiva e tinham mais obesidade e sobrepeso. E outra coisa interessante foi os níveis de creatinina na admissão desses pacientes. Os pacientes com hipertensão primária tinham creatinina dentro dos limites normais, ao passo que os pacientes com hipertensão secundária, alguns deles já tinham creatinina elevada, decorrente, obviamente, da doença renal que eles possuíam. E com a avaliação da creatinina na última consulta, a gente viu que os pacientes com hipertensão primária persistiam com a creatinina normal. Esse pequeno aumento é porque aumentou a idade deles, porque passaram-se anos de acompanhamento, mas ela estava normal. Ao passo que os pacientes com hipertensão secundária, vários deles elevaram a creatinina como progressão da própria doença renal que eles possuíam. Né? Então, tinha uma doença do parênquima renal que foi agravando, né? Geralmente doença glomerular, a maioria deles. Em relação à emergência hipertensiva, nenhum paciente com hipertensão primária teve emergência hipertensiva, mas 22 pacientes com hipertensão secundária tiveram. Mas em relação à urgência hipertensiva, não houve diferença significativa. Vocês sabem a diferença de urgência e emergência hipertensiva? Eu falei assim, toda...
Lesão de órgão-alvo? Não, prof, eu sempre fico em dúvida. Pode falar, prof, por favor? Posso falar. Então, a emergência hipertensiva, ela tem que ter uma lesão de órgão-alvo. Então, o paciente com uma emergência hipertensiva, o que pode acontecer com ele? Ele pode ter uma alteração do sistema nervoso central, ele pode ter uma alteração cardíaca, ele pode ter uma alteração renal aguda. Então, ele vai ter que ter uma lesão de órgão-alvo. Na urgência hipertensiva, a gente tem uma elevação abrupta da pressão arterial, do mesmo jeito que na emergência, porém sem lesão de órgão-alvo. Então, a emergência é bem mais grave do que a urgência, né? Claro que se você deixar o paciente com a pressão tão alta, né, caracterizando uma urgência, ele pode acabar lesando o órgão-alvo e virar uma emergência. Claro que você tem que tratar rápido também, mas não necessariamente ele vai ter essa alteração de órgão-alvo a priori, tá? Então, isso que vai diferenciar as duas, né? O tratamento de ambas deve ser, né, da emergência tem que ser numa unidade de terapia intensiva, com medicação venosa. Da urgência pode ser num serviço de urgência sem ser uma UTI, mas você tem que deixar o paciente monitorado, ficar sempre pesquisando a possibilidade de uma emergência. Beleza? Beleza, obrigada. De nada, que é isso. Então, outra coisa que foi interessante nesse trabalho foi que a gente viu que o nível pressórico dos pacientes na admissão era mais ou menos parecido, não tinha tanta diferença assim. Mas o que acontecia? A gente tinha nos pacientes com hipertensão secundária um percentual maior de pacientes com o percentil de pressão arterial sistólico mais elevado e também o percentil de pressão arterial diastólico mais elevado. Isso quando eles foram admitidos. Depois, na hora do controle, aí ficou mais ou menos parecido. A gente conseguiu um bom controle nos pacientes com hipertensão primária e um controle, assim, quase bom nos pacientes com hipertensão secundária, né? Normalizou quase 60% e na primária normalizou um pouco mais de 70%. Tanto aqui de sistólica e na diastólica. No primário normalizou uns 67%, e na diastólica secundária normalizou uns 53,5%. Então, na última consulta, até que deu uma controlada bem boa da hipertensão, né? Considerando que abaixo de 95 já não é hipertensão, se a gente somar aqui, né, vai ser 64, mais ou menos, por cento, né? E aqui vai dar até mais, vai dar quase 80% de controle, aqui também. Então, foi bom o controle. Bom, então no final desse estudo, o que a gente viu? Que a pessoa não ter sinal e sintoma nenhum, ter uma história familiar positiva de hipertensão, ter uma creatinina normal e ter um peso corporal mais elevado são sugestivos de hipertensão primária, né? Então, são como se fossem fatores, pistas diagnósticas para a hipertensão primária. Foi o que a gente concluiu com esse trabalho, né? Assim. Bom, beleza. Então, vamos lá na hipertensão secundária, né? Que coisas que a gente pode achar do ponto de vista clínico que sugiram, né? Então, por exemplo, né, o paciente que tem uma história de ronco, sonolência diurna, um perfil de apneia do sono, então a gente sabe que isso está associado à hipertensão secundária, né? Então, é uma pista diagnóstica. A gente pode ter uma hipertensão arterial refratária que cursa com a hipopotassemia. Nem sempre vai ter hipopotassemia, mas quando tem, é muito sugestiva de hiperaldo primário, porque aumentando a aldosterona, se aumenta a secreção renal de potássio, né? E geralmente no hiperaldo é uma hipertensão arterial de difícil controle, tá? Então, né, vai ser uma coisa que a gente vai perceber. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Dosar aldosterona, medir a atividade de renina plasmática, fazer exame de imagem para ver se tem alguma coisa na adrenal, se tem um nódulo ou se tem uma hiperplasia, o que está acontecendo com a adrenal do paciente, né? Então, para fazer o diagnóstico do hiperaldo. Bom, numa doença renal parenquimatosa, que foi um pouco do que eu mostrei naqueles casos, né, que a gente comparou o primário com o secundário, nós vamos encontrar basicamente o paciente pode ter edema, se for uma doença glomerular, né, anorexia, fadiga, coisa inespecífica, mas pode ter creatinina elevada,
isso nós vimos, né? E algumas alterações do sedimento urinário, proteinúria, hematúria. Então, isso vai ajudar a pensar numa doença renal parenquimatosa. Aí, o que nós vamos fazer, né? Fazer um exame de urina, ver quanto que é o clearance desse paciente, pesquisar a proteinúria, fazer um ultrassom renal, essas coisas para poder investigar essa doença renal parenquimatosa. Bom, na doença renovascular, o que o paciente pode ter? Em 30% dos casos, você pode auscultar um sopro abdominal. Então, se você for esperar escutar sopro abdominal, auscultar um sopro abdominal para fazer o diagnóstico, você vai perder 70% dos casos. Mas se você auscultar, aí deve ser mesmo. Eu, por exemplo, nunca auscultei um sopro abdominal. E olha que eu já tentei, nos que eu sabia que tinha. Né? Mas nunca. É porque é raro de auscultar mesmo, ainda mais criança. Bom, é uma pressão arterial aumentada, tá, gente? Assim, difícil de controlar. E uma coisa que caracteriza a doença renovascular é que quando você bloqueia o sistema renina-angiotensina, você tem uma piora da função renal. Tá? Porque o que mantém a perfusão do rim, muitas vezes, é a liberação local de anjo 2. Né? Que eu vou mostrar bonitinho no esquema para vocês. Então, doença renovascular. Para você fazer o diagnóstico, ultrassom renal com Doppler, ou uma angiografia por ressonância, né? Uma angio-TC, ou uma arteriografia. Quer dizer, você tem que estudar o vaso renal, não tem jeito. O Doppler é um jeito menos invasivo que já pode te sugerir. Mas para você ter certeza diagnóstica, vai ser uma angio-TC ou uma angio-ressonância, né? Ou então ir para a arteriografia, porque a arteriografia permite que você já faça o tratamento. Se for, por exemplo, uma dilatação do vaso, você já vai, injeta o contraste, já vai lá e tenta dilatar, por exemplo, né? Pode servir para isso. Ou às vezes tem que pôr um stent, enfim. Mas aí tem que estudar bem o vaso. Bom, a coarctação de aorta, né? O que nós vamos ter? A gente vai ter o pulso femoral diminuído, né? Então, uma diferença de pulso, membro superior, membro inferior. Então, isso vai ajudar. Aí, o ecocardiograma vai ser diagnóstico, né? Não tem nem dúvida. Bom, uma síndrome de Cushing, você vai ter o fenótipo, né? Excesso de produção de ACTH, você tem aquela gibosidade, espinha, aumento de pelo, enfim. Vai ter toda aquela gordura mais acumulada na região do tronco, aqui a gibosidade dorsal, né? Aquela face de lua cheia, vai ter toda a clínica. Aí, aqui dizendo, né? Ganho de peso, diminuição da libido, fadiga, hirsutismo, amenorreia, faces em lua cheia, giba dorsal, estrias, obesidade central e hipopotassemia. Bom, aí você vai dosar o cortisol e vai fazer ressonância para ver o que está acontecendo, se tem um adenoma, o que tem para você poder fazer o devido tratamento. O feocromocitoma, eu vou mostrar um caso para vocês, mas é muito interessante, porque é uma hipertensão paroxística, né? Vai tendo picos de pressão súbitos. Então, o paciente sente palpitação, cefaleia, sudorese, aquela pressão lá em cima, depois volta perto do normal. Então, ele tem descargas adrenérgicas, né? Então, o jeito que a gente pode fazer diagnóstico é dosar as metanefrinas plasmáticas, catecolaminas séricas ou metanefrinas urinárias. Então, dosar mesmo, para ver se está tendo descarga, né? De catecolamina ou de seus metabólitos. E fazer TC e ressonância para tentar pesquisar o tumor, né? Achar onde que está esse fel, que pode estar em qualquer lugar, né? Geralmente é mais comum na adrenal, mas pode estar em qualquer lugar do sistema nervoso autônomo simpático. Então, beleza. Hipotiroidismo, né? O paciente vai ter fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, geralmente uma hipertensão arterial diastólica, fraqueza muscular. Você vai dosar o hormônio tireoidiano, né? Que é SHT4 livre. O hipertiroidismo é mais comum de dar hipertensão do que o hipo, né? Então, o paciente aí vai ter o contrário, né? Vai ter perda de peso, palpitação, exoftalmia, hipertermia, reflexos exaltados, tremores, taquicardia. Você vai dosar TSH e T4 livre. No hiperparatiroidismo, também não é uma causa tão comum de hipertensão, mas pode dar. Aí, você vai ter um paciente que vai ter litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia, fraqueza ou espasmos musculares, sede, poliúria, então vai ter essas alterações. Geralmente, o que você vai fazer é dosar o cálcio sérico e o paratormônio. O cálcio vai estar alto,
e o paratormônio também, né? A acromegalia, né? Excesso de hormônio do crescimento, excesso de GH. Geralmente cefaleia, fadiga, problemas visuais, aí geralmente aumento das extremidades, né? Aumento de mãos, pés e língua. Aí você pode dosar o Insulin Growth Factor 1, né? O IGF-1 e o GH basal. E fazer um teste de tolerância oral à glicose, que aí você consegue fazer o diagnóstico, né? Essas causas hipohipertiroidismo, hiperparo e acromegalia são causas raras de hipertensão secundária. É muito mais comum doença, hiperaldo é comum, hiperaldo tem que pensar. Doença renal parenquimatosa, doença renovascular e FeL. Né? Coarctação também, sim, mas coarctação vai diagnosticar geralmente criança. Difícil chegar um adulto com coarctação que ninguém descobriu. A não ser que ele morava num lugar que não fazia exame nenhum, né? Pode acontecer, né? Mas é mais difícil. Bom, então... Prof, Oi, diga aqui. uma dúvida. Só porque quando eu vi coarctação, falava sobre síncope. É um sintoma da coarctação mesmo ou não? Sim, pode acontecer síncope, sim. Tá. Pode acontecer. Prof, uma dúvida também. Como que o hipotiroidismo pode causar aumento da pressão? Não, aí tem vários fatores, né? Um deles é o ganho de peso associado ao hipotiroidismo. Porque a pessoa às vezes ganha uma quantidade grande de peso em curto período de tempo e isso favorece a elevação da pressão, principalmente diastólica, entendeu? É um dos principais fatores. As mudanças metabólicas que o hipotireoidismo faz, principalmente relacionado ao tecido adiposo. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, aí, gente, um monte de exame, né, de rotina que você vai fazer. Então, tem uns exames que são iniciais, né, que você vai fazer em todo mundo, se você não tem nenhuma suspeita. Porque, por exemplo, se eu tiver uma história típica de FeL, eu não vou ficar pedindo todos os exames, eu vou direcionada. Né? Eu acho que é um feocrimostomo, vou pedir catecolamina, vou pedir metanefrina, vou fazer um exame de imagem para diagnosticar. Eu posso até pedir uma ureia, os eletrólitos aí, porque vai colher um sangue mesmo, né? Mas eu vou focar. Né? Agora, se eu não tiver pista nenhuma, eu vou ter que pensar no que é mais comum e no que eu preciso saber se está alterado, pensando em órgão-alvo que pode estar acometido. Né? Então, por exemplo, eu sei que doença do parênquima renal é muito comum. Eu vou pedir ureia e creatinina, vou pedir ácido úrico, vou fazer uma urina. Não escapa fazer isso. Avaliar o clearance, né? O ritmo de filtração glomerular. Eu sei que hiperaldo é possível. Então, potássio tem que pedir, não tem jeito não. Né? Que pode me dar uma pista. Quando a hipertensão está associada a diabetes, é muito ruim. Então, a glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada, se eu tiver alguma suspeita, eu vou ter que fazer. Dislipidemia, quando vem junto, também piora. Então, perfil lipídico. Vão fazer um eletro, claro, né? Enfim, então são exames assim mais gerais que a gente vai fazer de maneira rotineira. Mas é claro que eu posso acrescentar outros exames de cara aqui se eu tiver uma suspeita diagnóstica. Eu acho que pode ser uma estenose de artéria renal. Eu já vou pedir um ultrassom renal com Doppler, eu não vou pedir um ultrassom renal simples. Então, vai depender, né, do que você suspeitou. Então, né, dentro, né, desses tópicos mais comuns, a gente teria as doenças do parênquima renal, como causas muito comuns de hipertensão. A gente pode ter um paciente que já chega de cara com uma doença renal crônica, que eu não sei a causa, porque nunca foi investigado, não tem uma história muito característica, mas já está com essa doença renal crônica e hipertenso. Eu posso ter um paciente que eu suspeito de uma doença glomerular, ele tem episódios recorrentes de proteinúria, ele incha, já tomou corticoide. Então, uma síndrome nefrótica, né, que evoluiu mal, pode ser uma glomerulosclerose focal e segmentar, como a gente falou no dia que eu dei essa aula, e depois eu repeti. Né? Então, uma doença glomerular. Uma nefropatia do refluxo, né? Um paciente que tem uma história de refluxo vésico-ureteral, desde pequenininho, infecções urinárias de repetição, rins com cicatrizes renais. Então, a gente chama isso de nefropatia do refluxo, que é o rim que formou uma série de cicatrizes e, consequentemente, faz hipertensão. Né? Por quê? Porque essas cicatrizes são áreas de hipoperfusão que ativam sistema renina-angiotensina. Então, eles fazem uma hipertensão geralmente
associada a aumento de renina, de anjo-2 e, consequentemente, vasoconstricção, todas as coisas que anjo-2 causa. Outras malformações dos rins e do trato urinário também podem levar à hipertensão. Por exemplo, um paciente com válvula de uretra posterior, que já tem um rim muito displásico, muito alterado, também vai ter uma chance grande de ser hipertenso, né? Por esses mecanismos. As doenças císticas renais, que são comumente associadas à hipertensão, tanto a policística autossômica recessiva, né, que é a que aparece mais na infância, quanto a autossômica dominante, que aparece mais no adulto, ambas são relacionadas à presença de hipertensão arterial. Né? Então, isso tudo, quer dizer, tem um monte de doença do parênquima renal que causa hipertensão. Beleza, gente? Ótimo. De rim, vocês estão craque, né? Então, olha só, aqui. Então, aqui é só para explicar por que, por exemplo, numa hipertensão renovascular, eu vou ter uma piora da função renal quando eu bloqueio o sistema renina-angiotensina, né? A via clássica do sistema renina-angiotensina. Vai acontecer o seguinte, numa hipertensão renovascular, geralmente, eu vou ter um fluxo sanguíneo diminuído aqui na arteríola aferente. Por quê? Porque eu tenho uma estenose lá da artéria renal, então está chegando pouco sangue aqui na arteríola aferente. Está chegando pouco sangue no rim, de modo geral. Se chega pouco sangue, esse pouco sangue chega e não vai ter pressão suficiente para filtrar. Então, para eu forçar a filtração, eu promovo uma vasoconstricção da eferente. Eu fecho a eferente para o pouquinho de sangue que chegar aqui conseguir filtrar. Tá? E esse processo de fechar a eferente, ele é principalmente por causa de angiotensina 2. Tá? Então, tem uma produção aumentada intrarrenal de anjo-2, que vai fazer uma vasoconstricção predominante da arteríola eferente e vai forçar a filtração. Só que o rim paga um preço disso acontecer. Ele filtra, mas ele filtra sob alta pressão intraglomerular. Então, por conta disso, ele começa a ter proteinúria e começa a ter alterações fibrogênicas. Então, se você deixa o paciente com hipertensão renovascular sem tratar, ele acaba tendo uma hipertensão depois permanente, porque mesmo que você corrija aquela estenose, ele já tem um monte de lesão estrutural no rim por causa dessa hipertensão glomerular que ele vivia. E a outra coisa é, eu bloqueio o sistema renina-angiotensina, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a formação de anjo-2, então não vou ter essa vasoconstricção eferente. Então, consequentemente, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai filtrar menos, porque ele está com baixa pressão e baixo fluxo aqui. Então, ele não vai filtrar direito. Então, quando eu dou, por exemplo, um paciente que tem uma estenose bilateral de artéria renal, eu dou, por exemplo, um enalapril, um captopril, que bloqueiam a eco, ou dou um bloqueador de receptor angiotensinérgico, ele vai fazer um aumento agudo de creatinina. Ele vai fazer uma injúria renal aguda. E faz mesmo, tá? Não tenham dúvida. Se for unilateral, não vai fazer, mas pode ter alguma alteração de função. Mas quando é bilateral, é certeza que ele vai fazer. Né? Então, a gente não trata com esses medicamentos até corrigir o problema, né? Até ver se a artéria é dilatável, põe stent, faz o que for, principalmente se for bilateral. Né? Então, só lembrando desse aspecto. E lembrando que se essa hipertensão permanecer por um tempo, a chance de lesar o rim e depois mesmo que você corrija a estenose, ele continuar hipertenso é grande. Né? Então, isso acontece. Bom, então, aqui esse trabalho é com paciente com refluxo. É um trabalho mais velho, mas até que o grupo de paciente com refluxo era grande. Aqui é só para mostrar o seguinte, olha só. Os pacientes que têm refluxo unilateral, né, com o passar dos anos, em torno de uns 30% deles pode ficar hipertenso na idade adulta, né? Aqui mais ou menos com 20 anos, né? 22, 23 anos, em torno de 30% deles pode ficar hipertenso. Por outro lado, os pacientes que têm refluxo vésico-ureteral bilateral, se a gente pegar aqui a idade de 25 anos, 80% hipertenso. Quer dizer, você tem que monitorar a pressão desses pacientes que têm refluxo mesmo, porque a chance de fazerem cicatrizes renais e uma nefropatia
do refluxo associado à hipertensão é muito grande. Então, é um paciente que, mesmo que ele não vá ser seguido pelo nefrologista pediátrico, ele tem que ser seguido pelo nefrologista clínico, né? Mas, na verdade, ele acaba sendo seguido pelo nefrologista pediátrico, porque ele não quer ir para o nefrologista clínico, né? Pensa. Você olha a pessoa desde pequenininho, ele quer outro médico? Só se for muito ruim, né? Aí ele quer. Mas se não for, ele não quer. Aí é isso que acontece. Bom, então, muito comum. Bom, aí eu estava falando da válvula, né, diureta posterior, que eu comentei que de fato ela está realmente também bastante associada com hipertensão, né? Então, tem vamos dizer assim, uma ocorrência importante de hipertensão e proteinúria nesses pacientes com o progredir da doença, né? E são 2 fatores de risco para uma progressão para a doença renal crônica também, né? Então, a hipertensão também está bem associada com a válvula diurética posterior. Uma doença do parênquima renal e hipertensão é muito comum, né? Prof, Pode falar, Gui. quem é Eduardo Oliveira? Quem que é o Eduardo? Meu colega da Nefro. Ah, A gente faz... essa é uma curiosidade. Ele é professor da pediatria também. É o Dudu, né? Só uma curiosidade, Gui? Tá certo. Só uma dúvida rápida. Não, tranquilo. Então, agora vou falar um pouquinho da hipertensão renovascular, né? Então, tem algumas pistas, né, para você pensar mais em hipertensão renovascular. Então, primeiro, hipertensão que inicia num paciente jovem, com menos de 30 anos. Então, você tem que pensar numa causa secundária, porque até hoje, né, então, pensar. Hipertensão, um início de hipertensão muito acentuado, hipertensão grave numa pessoa acima de 55 anos. Também tem que pensar em hipertensão renovascular. Hipertensão acelerada maligna. Não é um grau de evidência tão alto, mas deve lembrar que hipertensão renovascular é uma possibilidade. Uma hipertensão resistente ao tratamento. Pensar também em hipertensão renovascular. Agora, aqui uma pista boa. Um paciente que piora a função renal depois que ele usa um IECA ou um bloqueador de receptor angiotensinético. Aí você vai pensar bastante em hipertensão renovascular. Se ele tiver uma queda maior que 30% da filtração glomerular. Isso aqui é uma pista boa. Se você acha no ultrassom um rim atrófico de causa não esclarecida, ou uma discrepância do tamanho entre 2 rins, aí você pode pensar que é uma estenose unilateral de artéria renal. E aquele rim isquêmico, cronicamente, foi atrofiando, né? Esse paciente é aquele que você até avalia. Se esse rim estiver muito pequenininho, sem função, é melhor tirar ele fora, porque ele pode estar sendo causa da hipertensão, né? Porque ele vai perder várias funções antes de perder a função hormonal. Então, ele pode estar produzindo renina mesmo estando pequenininho, mais atrofiado, né? Então, tem que lembrar disso. Outra coisa que acontece nesses pacientes com hipertensão renovascular, principalmente pacientes adultos, é um edema pulmonar súbito e inesperado. Isso é descrito nesses pacientes com hipertensão renovascular. Bom, então, outra coisa que é importante, uma hipertensão leve, a chance de ser renovascular é quase nenhuma, tá? Renovascular geralmente dá uma hipertensão mais acentuada, né? Então, isso já é uma pista boa. Se você tem um paciente com hipertensão mais acentuada, você já, assim, pode ser secundária, né? Já fica mais antenado. Aqui algumas coisas que a gente já tinha falado, né? Então, uma hipertensão grave ou resistente, uma hipertensão num paciente jovem ou uma hipertensão numa pessoa mais velha, mais acentuada, o sopro abdominal, que apesar de raramente a gente ouvir, mas ele é sugestivo, a simetria dos pulsos que você pode encontrar, déficit de função renal, uma resposta pressórica exagerada ao IECA, ou então uma queda de função renal quando toma IECA. Então, isso tudo vai fazer pensar. Aumenta a chance de ser, né? Você vai pensar bastante em hipertensão renovascular, quando você tiver uma hipertensão grave ou resistente, com insuficiência renal progressiva, uma hipertensão acelerada ou maligna, edema agudo de pulmão súbito, que você não consegue explicar, aumento da creatinina quando você dá um IECA, e uma simetria de tamanho ou de função renal.
Aí você vai estar com muita chance de ser uma hipertensão renovascular. Bom, aí como é que seria a investigação, né? Então, Próximo. pode falar, Gui. Na prática, como é que eu vou ver, assim, a diferença de função renal? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer isso na prática? Pronto, você pode fazer na prática, assim, dando, né, por exemplo, medindo a creatinina do paciente antes, dá um IECA uns 2, 3 dias, mede de novo. Você pode fazer assim. Mas um jeito menos perigoso, mais seguro, é fazer durante uma cintilografia renal. O que acontece? Você dá o IECA ou um BRA durante a cintilografia, você já vê uma queda de função naquele rim, entendeu? Então, quando você vai fazer a cintilografia renal dinâmica, você pode fazer um teste com o captopril, com o enalapril e ver a mudança da curva cintilográfica. Aí fica bastante sugestivo. Ok. Entendeu? Obrigado. Nada. Bom, se você tiver, então, essas situações de média e alta probabilidade, independente, né, de ser média ou alta, você vai fazer um Doppler de artérias renais, que é um exame nada invasivo, é ultrassom, é muito tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos aqui na média. Então, você fez o Doppler de artérias renais. O Doppler deu positivo e a clínica é positiva. Vai para fazer a sua angiografia e ver se você já consegue fazer o tratamento durante a própria angiografia. Ah, o Doppler foi negativo, mas eu continuo com suspeita. Você pode fazer um acompanhamento clínico para ver se aparece alguma coisa e se depois justifica você fazer uma angiografia, né? No paciente com alta probabilidade, Doppler de artéria renal positivo, vai direto para a angiografia. Ah, o Doppler deu negativo. Se ainda há uma indicação clínica para prosseguir na investigação, aí ao invés de você ir direto na angiografia, você vai para uma angio-TC ou para uma angio-ressonância, porque elas são, às vezes, mais precisas que o Doppler para ver uma pequena estenose ou uma estenose de ramo, que não é da artéria renal toda. Porque se for uma estenose de artéria renal toda, o Doppler vê, gente. Só se for uma pessoa que não sabe fazer Doppler ou um aparelho que é horroroso, porque não é difícil, né? Mas tá, aí faz a angio-TC ou angio-ressonância. Se der positivo, aí sim você vai para a angiografia para ver se você consegue fazer o tratamento, ou uma dilatação, ou stent, o que for, né? Bom, o hiperaldo. O hiperaldo primário é uma condição clínica por causa de uma produção excessiva e inadequada e sem feedback, né, de aldosterona, então começa a produzir muita aldosterona. Pode ser causada por hiperplasia bilateral das adrenais ou um adenoma unilateral produtor de aldosterona. Tá? Então, pode acontecer isso. E mais raramente por uma hiperplasia adrenal unilateral. Mas pode ser também um câncer de adrenal ou ter origem genética. Mas o mais comum é ou a hiperplasia bilateral das adrenais ou o adenoma unilateral. Tá? O que você pode tratar é o adenoma, que aí você vai lá e tira o adenoma. Porque a hiperplasia bilateral, você não vai arrancar a adrenal. Aí você vai tratar a causa, né? Quer dizer, você vai bloquear o excesso de aldosterona. Bom, a prevalência de hiperaldo e hipertenso é de 3 a 22%, sendo mais alta em hipertenso em estágio 3 ou resistentes. Então, geralmente, é uma hipertensão acentuada e resistente ao tratamento. Então, isso é outra... Igual a gente suspeita de renovascular, quando é acentuada, resistente ao tratamento, hiperaldo também. Tá? Então, aquele paciente que você dá os remédios, não responde, é muito comum, assim, você pegar um paciente que às vezes está tomando 4 medicamentos e não está melhorando a pressão. Aí você tira todos da espironolactona, ele fica bom. Né? Isso acontece. Aí a mãe acha que você, milagre, é Deus. É nada, só pensou um pouquinho. Bom, então, pensar nisso, hipertensão difícil controle. Então, então geralmente, o que nós vamos encontrar como pistas, né, para a gente pensar no hiperaldo? Então, uma hipocalemia espontânea, né, que o paciente tem, você mede o potássio dele está mais baixo, por quê? Porque ele está perdendo mais da urina. Outra coisa que a gente sempre mede em criança é só de potássio na urina, para ver se corrobora a ideia de um hiperaldo, né? Assim, você vai ter uma excreção aumentada de potássio na urina e uma excreção bem reduzida de sódio na urina. Então, vai corroborar a sua hipótese. Se você achar a lesão no adrenal, achar um nódulo no adrenal, tiver uma hipertensão arterial resistente,
uma história familiar de hipertensão arterial bem precoce, né? Então, você pode pensar nisso também. E a prevalência de hipocalemia no hiperaldo primário é de 9% a 37%. Isso em adulto, em criança é mais comum, tá? Então, só para lembrar de sempre pesquisar, né, se tem alteração dos eletrônios. Bom, então aqui um esquema, né, de propedêutica no hiperaldo. Então, se você tem uma hipertensão resistente, ou você achou alguma coisa, né, ou uma hipopotassemia ou um nódulo na adrenal, o que você vai fazer? Você vai dosar aldosterona e atividade renina plasmática, tá? Aí o que você pode encontrar? Você pode encontrar uma aldosterona mais elevada ou uma relação aldosterona-renina com predomínio de aldosterona, né? Então, uma relação igual a 30. Bom, se esses testes forem positivos, você vai fazer testes confirmatórios, né? Que é o teste do captopril, o teste da furosemida ou o teste da sobrecarga salina, que são testes que você pode fazer e depois fazer imagens da adrenal para ver se você acha o adenoma. Porque isso aqui é um jeito de estimular a aldosterona mais ainda. Então, de tornar o nódulo adrenal mais visível. Então, por isso você usa esses estímulos aqui para liberar mais aldosterona ainda e detectar um nódulo, né? Porque às vezes não é um nódulo, é só uma hipertrofia bilateral. Bom, aí, se tiver um adenoma unilateral, você vai considerar a cirurgia, tirar esse adenoma. Se a doença adrenal, se não for um adenoma unilateral, for uma doença mais difusa e tudo, aí você vai considerar o tratamento clínico, que é com espironolactona, com as doses variando de 50 a 300 miligramas por dia, depende da gravidade da hipertensão e do tanto que você vai precisar bloquear para poder melhorar o paciente. Se, por outro lado, esses testes da aldosterona e da relação aldosterona-renina forem negativos, é muito baixa a possibilidade de hiperaldo. Aí você vai ter que investigar outras causas que não o hiperaldo, né? Então, basicamente, a propedêutica é essa. Beleza, gente? Pode falar. Só uma dúvida ali. No Claro. caso do teste do captopril dá positivo se não tipo assim, não diminuir a aldosterona, né? Uhum. E aí no teste da furosemida não entendi muito bem, tipo, como que acontece. É porque O que é o resultado positivo? Todos esses estímulos, como é que fala? Eles mantêm a aldosterona alta a despeito do estímulo que você fez, né? Então, eles não afetam a aldosterona, entendeu? Entendi. Então, é em todos esses aí? Todos esses aí. Eles mais ou menos que se equivalem. Você pode fazer ou sobrecarga salina, ou furosemida, ou captopril. E a aldosterona continua... Prof, quanto é uma sobrecarga salina? Aí depende do tamanho do paciente, né? Mas, geralmente, se der umas 4 a 6 gramas de sal, é uma sobrecarga salina, agudamente. Ok. Né? Se for oral. Mas todo mundo faz o captopril, gente. Mais prático. Né? Mais prático. Bom, FEL, né? Então, o FEL. O feocromostoma, né, é um tumor de células cromafins do eixo simpático adreno-medular, produtor de catecolamina. De 10 a 15% são extra-adrenais, por isso que eu falei que às vezes não está na adrenal, né? Que vão ser os paragangliomas. 10% são bilaterais e 10% são malignos. Então, é isso. Formas familiares você pode ter, né, um traço autossômico dominante, ou então fazer parte de uma síndrome genética. Isso pode acontecer também. Então, esse caso aqui é bem legal. Esse menino foi o seguinte, que aconteceu? Ele foi, olha só, esse caso é incrível mesmo. Esse menino foi no oftalmologista, porque estava querendo trocar óculos, esse negócio. Aí o oftalmologista fez o fundo de olho dele, achou alterado. Nossa, parece que esse menino é hipertenso. Aí o oftalmologista mediu a pressão. Eu acho que caiu uma coisa na cabeça dele. Ele mediu a pressão, estava muito alta. Aí ele mandou para a urgência. Não, poxa, ele mediu a pressão, gente, já está valendo. Eu já achei sensacional, né? Aí ele mandou para a urgência. Aí o menino chegou, pressão, não, 200, pressão assim,
lá em cima, né? E sempre com sudorese da cardíaca, clínica típica. Aí fez os exames de imagem, né? Achou o tumor e aí operou, né? O nódulo dele. Aí, olha só, o tumor dele. Aí, aqui, a pressão dele. Olha, nossa, a cirurgia é tensa, que ele começou com, né, a admissão no PA. Ele tinha 200 por 160 de pressão. Aí começou o alfa-bloqueio. Primeiro você alfa-bloqueia, depois que você beta-bloqueia. Sempre essa ordem, né? Aí começou o alfa e beta-bloqueio e deu uma melhorada, né? Conseguimos levar para 150 por 100 e tal, mais ou menos, né? Aí, tá, aí vai começar a cirurgia. Aí, olha só, aí fez a indução anestésica aqui, aí a pressão dele subiu e tal. Aí começou. Aí, quando ele fez a ligadura e tirou o tumor, olha só, dá uma queda enorme da pressão. O anestesista, às vezes, tem até que dar uma droga vasoativa para ele manter perfusão, essas coisas. Aí, depois, ele ficou bom, né? Ele foi embora, ele estava com 110 por 60, mais ou menos. Ficou sem remédio nenhum, ficou ótimo esse menino. Já dei até alta. Eu acompanhei ele mais uns 6, 7 anos e aí dei alta para ele. Mas ficou. O prof fez a indução mesmo com aquela pressão alta? Fez. Cirurgia é muito tensa. Nó. Ai. Eu só ficava olhando assim. Olhando o anestesista, querendo que ele fizesse alguma coisa, mas ele fazia nada. Mas deu certo. Quase que eu falei, dá licença. Já coalhasse, meu filho, acorde. Eu não falei, não. Fiquei contida lá, porque eu estava no bloco. O bloco não é ambiente para mim, então eu fico quieta. Né? Pois é. Bom, mas aí a história, né, do tumor vai ser que você tem uma produção aumentada, né, de noradrenalina e adrenalina, e aí como que a gente pode detectar? Né? A gente pode dosar ou as catecolaminas no sangue, ou dosar a metanefrina no sangue e na urina, ou também dosar o ácido vanilmandélico na urina, porque tudo isso, todos esses são metabólitos de noradrenalina e adrenalina. Então, vão ser as formas que você pode ter para detectar a doença. Bom, beleza. Então, medicamentos que podem causar hipertensão arterial, né? Então, a gente tem alguns imunossupressores que acabam que podem elevar a pressão. Então, ciclosporina e tacrolimus podem, com um certo grau de toxicidade, de uso crônico, elevar a pressão arterial. Alguns anti-inflamatórios, claro, né? Os glicocorticoides, a gente sabe bem que eles são capazes de elevar a pressão arterial. Anorexígenos e sacietógenos. Então, anfepramona, sibutramina, derivados do ergot, podem aumentar a pressão arterial também. A eritropoetina humana é muito comum, o paciente que é renal crônico precisa tomar eritropoetina para poder manter uma hemoglobina razoável, não ter que tomar transfusão, a pressão sobe, não tem jeito, sobe. Você acaba tendo que ajustar os tensores. Uhum. Com o glicocorticoide e os imunossupressores, como é que eu faço para corrigir isso no paciente transplantado? Uai, você dá a pressão, simples assim. Você não vai tirar o glicocorticoide nem os imunossupressores, né? E funciona? Funciona assim. Você mantém ele tomando remédio de pressão, eu já tomava mesmo, né? Gente, transplante é o seguinte, você transforma uma DRC estágio 5 numa DRC estágio 3. É só isso. E continua tomando aquela remedeira toda. Transplante não é tão bom, não. E você espera perder daqui a uns anos, para você agir de novo. Infelizmente, transplante é isso. Né? Porque não é uma coisa, né? Quem dera fosse. Continua tomando aquela remedeira danada, vai no médico, só não faz hemodiálise 3 vezes por semana, que já é bom. Ou diálise peritoneal todo dia. Né? Bom, então, hormônio, né? Eritropoetina, dá hipertensão mesmo. Os contraceptivos orais podem dar hipertensão. Terapia de reposição estrogênica pode dar. O hormônio de crescimento também pode dar hipertensão, principalmente em adultos. Em crianças nem tanto, mas em adulto pode dar. Alguns antidepressivos também podem estar associados à ocorrência de hipertensão,
os inibidores da MAO. Ninguém usa inibidor da MAO para tratar depressão, né? Você mais velho que a serra, né? Mas tudo bem, tá falando aqui, a gente fala. E os tricíclicos. Tricíclicos ainda usa, mas também não é muito, não. Drogas ilícitas e álcool, né? Então, anfetamina, cocaína e derivados, o próprio álcool, então isso tudo também pode levar à elevação da pressão arterial. Bom, outras causas secundárias, a gente até comentou, né, naquela hora que eu mostrei aquele primeiro slide lá, mas são menos comuns, né, que é o hipertiroidismo, hiperpara, o Cushing, a acromegalia, quer dizer, dosar hormônio faz parte da propedêutica de uma hipertensão que você não sabe a causa. Né? Então, você vai dosar hormônio tiroidiano, dosar paratormônio, dosar cálcio, dosar cortisol, dosar GH, não tem jeito. E a coarctação vai ser naquele paciente que você tem uma suspeita clínica, né? E aí o ecocardiograma vai te dar o diagnóstico. Agora, a coarctação, geralmente a gente vai detectar na infância, porque vão ter outras alterações, né, que não só a hipertensão arterial, e essas outras situações clínicas aqui, você também vai ter outras alterações clínicas a elas associadas, não é só a hipertensão arterial. Então, tendo aqueles, né, sinais e sintomas que a gente foi comentando, você vai pensar em fazer propedêutica para esses distúrbios hormonais, né? Então, as alterações fenotípicas do Cushing, do hipertiroidismo, da acromegalia já vão te sugerir a investigação. Bom, aí que eu pus, porque pediram, atendendo a pedidos, coloquei um pouco de como que seria a anatomia patológica na nefroesclerose vascular benigna, né? Então, só explicando, né, que esse termo, nefroesclerose, ele serve para designar o quadro histológico renal relacionado às fases benigna e maligna da hipertensão arterial primária. Tá? Então, esse termo foi escrito para a hipertensão primária. Depois, ele começou a ser usado para qualquer hipertensão. Esse termo ele não é muito correto, porque quando fala benigno, parece que é ótimo, né? Só que nem sempre. São alterações vasculares decorrentes da hipertensão crônica, que fazem com que essa hipertensão se perpetue e possa levar à disfunção renal futura, na medida que ela progride, né? Então, essas considerações. Aí aqui mostrando, né, que formam a figura não está muito boa, eu cacei figura hoje disso, mas as figuras embaçadas, ruins, mas em volta do vaso dá um espessamento importante, tá vendo? Deposição de material hialino, então dá esse espessamento, só que não oclui a luz do vaso e não tem necrose. Isso que foi diferenciado da maligna, que na maligna geralmente fica parecendo uma cebola, oclui a luz do vaso e tem necrose. Aqui não. Aqui não tem tanta inflamação, não tem tanta tubulite, não oclui a luz do vaso e não tem necrose. A maligna, já que eu estou falando dela, ela vai afetar também arteríolas aferentes e interlobulares, mesma coisa que a benigna, essas arteríolas são as afetadas, mas ela difere. Por quê? Porque ela é uma lesão mais da túnica íntima e com caráter necrotizante. Então, isso que vai diferenciar a maligna da benigna. A maligna mata, por isso que ela é maligna, necrose. A benigna quase mata, por isso que ela é benigna. Ah, quis te matar não, deixei ser meio mortinho só. Né? Então, ela é boazinha. A cicatrização da túnica íntima por meio da proliferação conjuntiva fibrosa resulta num aspecto de casca de cebola. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem umas figuras boas. Caracterizando, então, uma lesão irreversível de uma endarterite obliterante. Quer dizer, aquele vaso morreu. Se aquele vaso morreu, o glomérulo daquele vaso também morreu. E assim sucessivamente. Né? Então, aqui, olha só. Essa lesão aqui vai fechando tudo, parece uma casca de cebola. Vai... E tem inflamação, tem atrofia tubular, né? O interstício fica alterado, tem glomérulo colabado. Aqui mostrando, aqui ó, esse todo ocluído, esse aqui já querendo ocluir total, né? As células inflamatórias nos túbulos aqui, inflamando tudo. Né? Então, isso. A breve anatomia patológica atendendo a pedidos. Então, terminando, né, gente? A conclusão. A importância da suspeita clínica de hipertensão secundária, porque se você não suspeitar, você não vai fazer investigação. Se você não fizer investigação, você pode deixar de detectar uma causa tratável, ou pelo menos controlável com menos remédio, né? Então, é importante a gente pensar nisso.
anamnese e exame físico vão auxiliar na suspeita diagnóstica, porque você pode achar pistas, tanto clínicas quanto do exame físico, que te sugiram determinadas causas. Né? Por exemplo, a história de FeL é muito típica, a coisa da taquicardia, cefaleia, aquela hipertensão, de repente a pessoa tem aquela descarga. Então, importante isso daí. A investigação sempre deve ser ampliada em pacientes que tenham sinais e sintomas sugestivos de hipertensão secundária, igual a gente falou, ou que tenham uma hipertensão muito resistente ao tratamento farmacológico, porque aí a chance de ser secundária é grande. Se pega o paciente tomando 5 remédios, tem um trem errado aí, pode ter certeza. Então, você tem que pesquisar alguma coisa, porque tem uma chance grande de ser secundário, né? Era isso, pessoal. Aqui eu pus uns agradecimentos, porque foi a aula que eu nem troquei o último slide. Estou agradecendo o Sidney até agora. E ele nem sabe que eu estou dando aula de novo. Mas tá bom. Ele merece, ele é bonzinho. E agradecer a Ju, né? Matt Pencil. Agradeci todo mundo. Pronto. Podem dizer, gente, dúvidas, questões. Prof, por motivos de internet eu perdi um tantão da aula. Depois você me manda a gravação? Com certeza, com certeza. Mando sim, com prazer. Acontece.